Ok, começamos agora mais um Conversa de Valor, retomando aqui a nossa programação. Esse podcast que é comandado aí pela Igreja Presbiteriana do Jockey, mais especialmente pela União Presbiteriana de Homens, aqui da nossa igreja, e nós temos trazido uma diversidade de assuntos. Já falamos de saúde uma primeira vez e hoje eu continuo mantendo a mesma regra, estar bem acompanhado, né? Então hoje aqui a gente recebe o nosso irmão em Cristo, ele que é médico, cardiologista, formado pela UFRN, um cara com muita experiência aí no mundo cardiológico. Essa semana foi uma semana que a gente já se falou bastante sobre o tema, então sejam muito bem-vindos aqui, meu irmão, Dr. Antônio Luiz. Muito bem, obrigado, Erasmo. Essa semana foi palpitante, né? Literalmente. Assim, uma semana de emoções, coração aí, a gente já viu que tá preparado. Parece programa de fofoca, né? Já começa assim, como é que tá o coraçãozinho, né? É verdade. Mas a ideia hoje é essa, tá, doutor Antônio, meu irmão? É que a gente fale um pouco aí pros homens da nossa igreja e pros demais que nos assistem sobre essa área tão específica e tão importante que é o coração. Verdade. Né? A gente sabe que homem não costuma muito se cuidar, só vai depois que tá doendo, né? Mas a gente já sabe que tem muita coisa para fazer antes. Pode falar, meu irmão. Vai-se embora. Falar de coração é importante, viu? Que diariamente as pessoas perguntam, e aí, doutor, coração, tem que cuidar, não tem que cuidar, mata, não mata? A gente sabe que é um órgão que a gente tem que cuidar direitinho, né? Se deixar, mata. Se deixar. Então é importante, porque assim, tem muito mito também, né? Quando a gente começa a pensar no dia a dia, eu que sou leigo, não sou da área, então, enfim, é muito normal que a gente alimente muito mito, né? Então, eu sempre acho engraçado que alguém fala que alguém infarta, né? E diz assim, eu acho que eu vou infartar porque eu tô com uma dor no peito, né? Isso. E eu já vi dizer que isso é que nem turbulência de avião, né? Diz que turbulência de avião nunca derrubou um, né? Dá medo, mas nunca derrubou, né? E aí, o cara só vai infartar se tiver dor no peito mesmo? É até interessante, né? Todo tipo de complicação do coração, a pessoa só chama de infarto. É o nome que se popularizou, um mal súbito, né? Teve um mal súbito, infartou. Mas é um tema importante, viu, Erasmo? E não é só a dor torácica, né? Só a dor no peito que acaba levando ao infarto. Tem vários sintomas, alguns são até silenciosos. Aquela história, como se fala no popular, foi dormir e não acordou. E acordou morto, acordou né? morto, né? Mas pode ser sim silencioso, tem uma gama de sintomas aí que podem... Então o cara não precisa esperar o peito doer não, né? Exato. O ideal mesmo é que a gente se adiante, né? E se adiantar, eu acho que é uma coisa importante, né, nessa conversa, né? O quanto mais cedo a gente conversa. Porque eu, por exemplo, sempre tive a ideia de que é o seguinte, vou cuidar do coração depois dos 50 lá, que é quando começa a dar problema. Olha aí. Isso dá problema mais cedo? Como é que você trata isso no dia a dia? É verdade. Eu comparo muito o coração no dia a dia com um veículo, um motor de um carro. Quando você compra o carro zerado, novinho, o cara que te vende, ele já te dá a orientação de retornar à fábrica, à oficina, né? Com tal quilometragem, com tanto tempo rodado, para fazer aquela avaliação. Então, ele não te diz que você tem que esperar o motor fazer tal barulho, o motor... A revisão periódica. Não. Já tem aquela programação, que é uma programação que é importante, né? E com o coração é exatamente isso, Erasmo. E os cuidados com o coração, eles não são exatamente apenas o coração, né? Tem muitos cuidados que são da saúde como um todo, saúde geral. Muitos cuidados que você fazendo vai estar sempre protegendo das doenças do coração, do infarto, de um... Até porque muitas vezes a gente pode... eu sempre ouvi isso, né? Que muitas doenças ligadas aí, né? O sistema cardíaco, por exemplo, elas são silenciosas. Isso. Né? Talvez a pessoa diga assim, eu tô bem, mas não é bem assim, né? Exato. Muita coisa ali fica escondida, subjacente. O conjunto de doenças que a gente chama de doenças cardiovasculares ou doenças crônicas não transmissíveis são muitas e boa parte delas são silenciosas. Então, se você, por exemplo, quando se fala de pressão alta, alteração de taxa, né, colesterol, triglicerídeo, glicemia, a maioria delas vão se desencadear um mal súbito, vão se levar a agravos cardiovasculares, mas a maioria vai estar assintomática em boa parte da evolução da doença. Acho que é por isso que a gente ouve aquelas histórias. Fulano do nada... Do nada, exatamente. Né? Fulano era tão saudável, né? Não tinha nenhuma doença. De repente teve um mal, exatamente por isso. Boa parte delas são assintomáticas. Né? Parece que são bem silenciosas, parece que essa é uma característica, né? Exatamente. Ou seja, o cuidado antecipado, né? Com isso, né? É sim. E eu acho que assim, no final, a gente acaba
criando muitos mitos, né, do cuidado e às vezes até, por exemplo, muito exercício físico pode sobrecarregar o coração, né? Tinha até um ex-ministro da Fazenda aqui que dizia era contra a ginástica, ele até usava essa expressão, sou contra a ginástica, porque diz que o coração foi feito para bater um tanto de vezes durante a vida e quando você se exercita ele acelera, então encurta a vida útil do coração. Já pensou? Na verdade, interessante como em toda a nossa vida cristã, né, a gente está falando para irmãos cristãos, em tudo ser de moderados, inclusive até mesmo na prática de exercício físico. Hoje a gente sabe muito bem que exercício é bom para o coração, traz benefícios, mas recentemente a gente teve algumas evidências de que exercício em altíssima intensidade, numa carga muito pesada, pode sim trazer danos ao coração. E, por outro lado, eu ainda sinalizo que a prática do exercício, mesmo em quantidade moderada, quando você não faz uma avaliação adequada do coração, isso também pode trazer riscos, né? Você pode ter algo subjacente ali que você não sabe, até mesmo pressão arterial, que é uma das coisas mais frequentes, que pode lhe trazer um dano, sim. E tu falou uma palavra, acho que bem importante aí, né? Assim, riscos, né? Me parece, mas me confirma aí, me desmente, tá? Se ficar à vontade, mas assim, eu tenho uma sensação de que o universo masculino parece ter mais incidência do problema cardíaco. Exatamente. Isso é verdade, sim. A gente costuma dizer que o homem começa a ter um risco cardiovascular 10 anos antes que a mulher. Então, quando você compara um homem de 45 anos, ele já tem um risco equiparado a uma mulher de 55 anos, por exemplo. Certo? A gente diz que o risco de doença cardiovascular começa muito mais cedo no homem. Isso não tem a ver com a raiva que a esposa faz pro cara, não, né? Rapaz, isso não tem, né? Não nem com a recíproca. Tá né? bom, tá. É porque elas sofreriam mais com isso, né? Pois é. Na verdade, isso é baseado em estudos bem clássicos, estudos observacionais e já com uma certa distância, assim, por quê? Porque naquela época em que eles foram feitos, homens e mulheres tinham estilo de vida bem diferente, de fato. Hoje, até mesmo pela menor desigualdade social, digamos assim, desigualdade social não, desigualdade de gênero, né? Não, homens e mulheres já estão muito próximos em termos de estilo de vida. Então, essa diferença reduziu bastante. Mas ainda assim, o homem, só pelo fato de ser homem, tem fatores genéticos, hormonais, que sim, pode trazer o risco para mais cedo. Tem coisa que é controlável, né, que acho que está na mão ali, que a gente vai falar, e tem também fatores genéticos, né? Exato. Assim, coisas que eu acho que não tá muito na... E esses fatores, eles evoluem com a idade, ou isso assim, não, já nasceu predisposto àquilo, como é que... É bem interessante quando a gente avalia o quê? Que homens e mulheres são diferentes até nisso. Por exemplo, ao longo da vida do homem, ele vai sim aumentando o seu risco cardiovascular, de forma geral ele vai aumentando devido à idade, de uma forma bem linear. A mulher ela tem alguns marcos que acabam acelerando isso, sendo um dos mais importantes o climatério ou a menopausa. Então, a mulher antes da menopausa ela tem um fator protetor, certo? Seus hormônios acabam sendo bem protetores em relação ao risco cardiovascular. E após a menopausa, devido à queda súbita desses hormônios, ela acaba se expondo a um risco muito maior do que o que ela tinha antes. Tanto que a própria terapia de reposição hormonal se torna, assim, um fator protetor para essas mulheres. Quando feito no tempo certo, os primeiros 5 anos de menopausa, e acaba demonstrando, sim, que os hormônios da mulher influenciam. Mas são evoluções diferentes. Ficou falando de estilo de vida, né? Que homens e mulheres se assemelharam, né? Por exemplo, parte do estresse do trabalho, né? Verdade. A gente também no dia a dia é muito comum que a gente tema o estresse para não levar a esse ponto, né? O estresse é um fator, de fato, ele é algo importante realmente assim, nesse... O estresse emocional acaba levando também a um estresse metabólico, né? Um estresse orgânico para o organismo, para todo o corpo, e o coração sente isso. E é um dos fatores que fisiopatologicamente influencia no desenvolvimento dessas doenças cardiovasculares. E é bem interessante, como você falou aí, sobre homens e mulheres, que não é só o estresse que mudou entre os gêneros, né? Mas também o estilo de vida em outros fatores de risco, como exposição a tabagismo, certo? A outras drogas ilícitas também, ao próprio alcoolismo, que hoje está cada vez mais próximo à ingesta de homens e mulheres, dentre outros. Alimentação do geral, acho que piorou muito, né? Exato. Esse negócio... Enquanto que, historicamente, antes, as mulheres se alimentavam mais em casa, os homens mais na rua. Hoje não, hoje já há uma proximidade muito maior em relação a isso.
Então, a verdade é que ambos os sexos, né, os gêneros, estão expostos a fator de risco bem mais próximos atualmente. Quando eu penso, por exemplo, então, tentando ver se eu acho aqui uma linha de raciocínio, a gente está dizendo o seguinte, que se eu sou jovem, é bom eu começar a acompanhar isso de perto, Com porque certeza. tá cedo. E é bem interessante, Erasmo, o seguinte, as doenças cardiovasculares, elas são frutos não de questões pontuais, como na crença popular, às vezes se tenta culpabilizar, né? Ah, fulano teve um infarto porque antigamente era assim, comeu uma carne de porco ontem, né? Hoje... Ah, fulano teve um AVC porque Manga com levantou e leite. abriu a porta da geladeira, né? Sempre é uma coisa bem pontual. Ou algo assim, ah, teve uma raiva, foi jogar bola pela manhã, não se alongou algo. Mas não é assim. Na verdade, boa parte das doenças cardiovasculares, elas dependem de uma série de fatores e a maioria é de exposição ao longo de tempo, que pode vir desde a sua genética, ou seja, desde o nascimento, desde o intraútero. Inclusive, a exposição intraútero já é algo que é discutível hoje, então, de fato, começa intraútero, ou bem antes ainda na genética, na herança de pai e mãe, e vai ao longo da vida. Por exemplo, o fato de a pessoa ser hipertensa, ser diabética, ser obesa, ser sedentária, uma exposição a longo prazo ao estresse, como você me citou, isso aí vai sim gerando repercussões no organismo, de forma que, em um certo momento, vai ter uma repercussão, um evento mais pontual. Então, quanto mais jovem você começar a se cuidar, ter um estilo de vida adequado, ou tentar tratar certas doenças nesse sentido, mais distante você vai deixar esse evento, que esse evento ocorra. E assim, beleza, comecei cedo. Porém, não comecei cedo, deixei para tratar depois, a idade chegou. Esses danos que já foram provocados aí por longa exposição à hipertensão arterial, por exemplo, né? Esses danos, eles ainda podem ser revertidos, podem ser controlados. Como é que uma pessoa mais velha que está assistindo a gente hoje pode pensar nessa questão? Bem interessante. O melhor dia para você cuidar é a partir de hoje, Oh. certo? Infelizmente, de ontem para trás a gente não consegue mudar, mas a partir de hoje sim. Então, o melhor dia é hoje. A gente trabalha com as prevenções, né, as profilaxias primária, secundária, terciária e até quaternária, né? Então, muitas vezes a gente avalia um paciente, ele já tem alguns danos subjacentes, mas a gente consegue evitar que aqueles danos se tornem maiores. Ou algumas vezes ele tem algumas condições subjacentes que podem trazer danos, mas ainda não trouxe, e a gente consegue estabilizar aquela condição. E o ideal é quando a gente pega um paciente que ainda não tem nenhuma condição subjacente. A gente realmente está ali na profilaxia primária. E a gente vai cuidar do estilo de vida para evitar que essas condições ocorram. Mas o melhor dia para se cuidar sempre é hoje. Mesmo que já tenha algo subjacente, mesmo que já tenha até mesmo sofrido um dano maior, já tenha sofrido um infarto, um AVC, algo desse tipo. O melhor dia para se cuidar é a partir de hoje, Ou sim. seja, é melhor não se preocupar tanto se vai dar tempo, é ir lá. Exato, Vai lá exatamente. fazer exame e acompanhar. E, Exatamente. e que tipo de patologias a gente são mais comuns aí quando o assunto é o coração? Porque no dia a dia, o que é que eu tô acostumado, né? Tô com a pressão alta. Qualquer coisa, mede a pressão. Eita, Tá é com a verdade. pressão alta, né? Pode ser um sintoma de pressão alta. Mas o que é mais comum no dia a dia? Entendi. É até interessante que a gente enumerar alguns fatores de risco e alguns desses fatores de risco são doenças, que são as doenças cardiovasculares, doenças crônicas que a gente tem sim que acompanhar. Então não é só pressão alta, todo mundo se preocupa com pressão, né? Às vezes está ali 14/9 e a pessoa já está um pouco preocupada e tem sim que se preocupar, mas não só. Por exemplo, a gente falou aqui da glicemia alterada, que acaba gerando pré-diabetes, diabetes. Falou de colesterol, né, que a gente chama tecnicamente de dislipidemia, pode ser colesterol, triglicerídeo alterado, que também aumenta o risco cardiovascular. O próprio sobrepeso ou obesidade, hoje em dia a gente fala também do sobrepeso, porque até o conceito de obesidade mudou. Quando você tem sobrepeso e tem algum dano orgânico, você já é classificado como obeso. Ou seja, não é apenas uma questão estética, a gente está falando de doença. Nossa preocupação não é só se a calça vai entrar ou não vai entrar. É se você vai ter um infarto, um AVC ou não, Na por exemplo. verdade, se a calça não entrar, é um sinal de Já é um que sinal, né? outras coisas. Mas, por exemplo, o caso do sobrepeso, né? Aham. Uma das coisas que eu fico. Muita gente. Meio que a gente acostumou a olhar, no geral, as pessoas
A maioria das pessoas estão ali, né, com meio fora de forma, né? A calça não tá Exato. entrando, né? Tem lá, principalmente homem, tem um Aham. troço lá que é a circunferência Abdominal, abdominal, exatamente. chama ali a atenção. Uns ostentam isso até como um título, né? Até Olha como um aí, troféu. todo homem casado tem que ter um desse, Mas né? bote medo desse povo. Mas é isso mesmo, olha. Esses fatores citados, por exemplo, quando a pressão está alta, a pessoa corre e vai para o médico. Mas quando está obeso, não. Ele se acostuma, acha que é só estética e não é bem assim. E que tipo de coisa pode Na causar? verdade, todos esses são fatores de risco e todos eles, inclusive de forma somatória, eles vão levar a essas doenças cardiovasculares, incluindo infarto, AVC, né, derrame cerebral, obstrução de artérias, pode levar a uma doença renal crônica, pode levar a hemodiálise, por exemplo, pode levar a doença periférica, que pode secundariamente gerar uma amputação de um membro, por exemplo. E essas doenças, elas estão mesmo no substrato fisiopatológico, que é a obstrução de artérias, certo? Esses fatores de risco, eles vão causando obstruções arteriais e que no final pode levar a um dano como esse. E pode chegar, então, ou seja, a gente está falando que não é só uma questão do próprio infarto, como todo mundo se Exato, preocupa, não é né? só A gente tem infarto. o fator do AVC, por exemplo, que é uma doença é um problema que pode deixar a pessoa incapacitada, né? Com Exato. movimentos limitados, né? Às vezes com mais amplitude ou com menos amplitude, mas vai deixar ali sequelas, né? E hoje, quando a gente fala da obesidade, por exemplo, para muita gente tem o fator estético lá Uhum. envolvido, né? Isso. É, e esses fatores de risco, a obesidade parece que é uma consequência, né? Na verdade, assim, é uma vida sedentária, Uhum. com a má alimentação, que por si só já são componentes perigosos, que somados levam à obesidade, né? A formação das placas de gordura, Isso mesmo. e por aí vai, né? E quando eu olho para os hábitos em geral das pessoas, algumas coisas me chamam a atenção. Outro dia eu observava a grande oferta de energéticos, né? Aham. De bebidas energéticas. E as pessoas consumem, algumas pessoas consomem aquilo de forma compulsiva até, né? Um É hábito, verdade. parece que só consegue trabalhar, tudo, consumindo aquilo. Tem risco nesse tipo de consumo? Fala um pouco pra gente também Com sobre isso. certeza. Existem alguns fatores como esse, que são secundários e que também podem trazer algumas alterações cardiovasculares. Quando falamos de estimulantes, colocar assim de forma geral, aqui vão desde estimulantes mais simples, como o próprio cafezinho Não preto, fale do meu certo? mal do café aqui não, viu? Tá custando R$ 18 o Olha pacote. aí. Como aumentou o custo, está protegendo mais o coração, né? O É, pessoal reduziu a dose. reduziu agora, tomando pouco. Mas é isso. Então, desde o cafezinho, e os cafés são bem diferentes entre eles. Um café desse cafeinado é uma coisa, um café forte é outro, certo? Então, porque pra gente o que importa é a quantidade de cafeína que tem ali naquela xícara ou naquele copo de café, né? Então, café, o próprio Guaraná do Amazonas, que em alguns locais é mais utilizado. Alguns chás, como chá verde, chá preto. No sul se usa muito chimarrão também, ele também é Erva estimulante. mate lá, né? Erva mate. Ou em alguns locais que se usa também os energéticos, né? Que são estimulantes já bem com a quantidade maior de estimulantes, não só a cafeína. Taurina, né? Geralmente eles têm taurina ou outros ali envolvidos, E, em quantidade diferente de e acordo como com a que essas marca. substâncias agem no corpo e que pode levar um prejuízo ao coração? O principal efeito deles é uma estimulação adrenérgica. Ele é como se a gente estivesse injetando adrenalina no organismo. Então, eu vou ter uma hiperestimulação do sistema nervoso simpático. O sistema nervoso simpático é aquele que nos leva a duas reações orgânicas: luta e fuga, né? É como a gente fala no inglês, é fight or flight, certo? É luta ou fuga. E o que é isso? Ele vai gerar um excesso de atenção, então, de fato, o paciente fica um pouco mais ligado. Pode ter alterações até mesmo pupilares, por exemplo. Mas, além dessas, tem alterações neurológicas, tem aumento da frequência cardíaca, tem aumento da pressão arterial, tem alterações intestinais, até mesmo os capilares, os pelos da pele. Então, tem uma série de alterações relacionadas a essas doenças. Quando se fala do coração, o aumento da pressão arterial por si só pode sim desencadear a doença, principalmente em quem já tem algo subjacente. E o estímulo em termos de frequência pode desencadear até mesmo arritmias cardíacas. Então não é raro tomar um café desse aí, com mais cafeína, um café mais forte, ou então Uma um quantidade maior, energético, né? né? Um energético e depois sentir palpitações. Exatamente porque ele aumenta a frequência, mas pode também alterar o ritmo cardíaco.
Em algumas pessoas susceptíveis, pode sim desencadear algo mais sério, que vai levar até para o pronto-socorro. E tu falando de hipertensão, né? Hipertensão, eu entendi a duras penas, né? Que é um fenômeno aí que pode levar realmente a um desgaste, Aham. né? Tanto da estrutura cardíaca a longo prazo, assim. No início realmente a gente não sente, né? Isso. Mas quando você detecta ali, parece que pode levar a um processo mais difícil depois. Que tipo de cuidados tu aconselha que as pessoas tenham para monitorar a sua hipertensão? Se ele detecta que ele está hipertensão, se ele detecta que está com pressão alta, que tipo de atitude ele deve tomar e quais são os riscos de permanecer nesse quadro a longo prazo? Vou até abrir aqui um parênteses e defender o seu cafezinho, viu? Por favor, O, ca- precisa, hein? o cafezinho, na verdade, não é que a gente proíba o uso, tá certo? Ele é até bom, numa medida aí de até umas 3 xícaras ao dia, né? Do café comum. Eu fiquei animado. Eu pensei que tu Então, ia destruir a minha expectativa aí do olha aí, dia, viu? então pode manter o cafezinho, que ele é bom, faz bem, inclusive é até um dos fatores que pode trazer benefício cardiovascular. Mas como eu falei no início, tudo em moderação. A partir daí sim pode trazer danos. E em relação à pressão arterial, de fato, Erasmo, de forma bem leiga, um paciente até me falou nessa semana. Quando o motor está trabalhando com a pressão muito alta, ele pode se desgastar mais. Exatamente isso que acontece. A pressão arterial mais elevada, ela gera é um dos fatores que gera inflamação no corpo. Então, é como se os vasos, uma camadinha fina interna nos vasos, que chamamos de endotélio, ele se inflama mais, ele libera mais substâncias que podem contribuir para desenvolver essas placas de colesterol e acaba, assim, prejudicando no longo prazo a quem tem essa enfermidade crônica. Além disso, a própria hipertensão ela pode, de forma aguda, não só no longo prazo, também desencadear alguns males. Por exemplo, mesmo quem não é hipertenso, se um dia, em um momento específico, ele tiver um pico de pressão muito elevado, ele pode ter um dano. Exemplo, um acidente vascular cerebral hemorrágico, ou um dano ocular, retina, rim, dentre outros. Eu tenho um cardiologista muito bom, tá? Oh, rapaz. Excelente, tá? Muito bem. E Indique ele para os eu seus vou amigos. indicar, ao final aqui eu faço questão de indicar o meu cardiologista. Mas Tranquilo. assim, ele me falou um negócio que fiquei pensando depois. Ele disse assim, o cara é um atleta e do nada ele tava lá na academia e morreu, né? Teve ali Isso. um AVC, ou teve um infarto, enfim, e morreu. E aí esse meu médico muito bom falou assim pra mim, olha, mas às vezes esse cara tinha um quadro de hipertensão que ele não tinha detectado e que isso já vinha se arrastando há algum tempo. E durante um esforço muito maior, ele acabou tendo ali um prejuízo, nesse caso fatal. É verdade. Que a gente citou, mas pode ter, por exemplo, um AVC e deixar ali sequelas, né? É verdade. É importante. Tu aconselha as pessoas monitorem sua pressão de vez em quando? Ou Sim. ter aquele aparelho em casa é melhor não? Vai que descobre que tem pressão alta, né? Na verdade, é recomendável sim. É interessante que até mesmo a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que as crianças, quando passam por consulta, que eles tenham sua pressão aferida. Então, assim, não necessariamente em casa para ficar monitorizando de forma rotineira se você é saudável. Para quem é hipertenso, sim, é importante ter. Mas para quem é saudável, pelo menos durante as consultas médicas. E que sejam feitas de formas rotineiras, né? Pelo menos a depender da idade ali, uma vez no ano, por exemplo. E a pressão alta é algo silencioso. Por exemplo, às vezes o paciente fala que quando a pressão sobe, ele sabe. Mesmo sem medir, ele já sabe. Porque dói a cabeça, dói a nuca, Aquece a a orelha, orelha fica aquecida, vermelha. avermelhada, o olho fica... Enfim, na verdade, esses sintomas, eles não são sintomas de pressão alta, certo? É interessante porque outras queixas orgânicas, se você tiver uma dor na unha, sua pressão pode subir. Uma dor de cabeça também faz a pressão subir. Então, nem sempre essa dor de cabeça significa pressão alta. A pressão alta pode levar a dor de cabeça e a dor de cabeça pode levar a pressão alta. Então, não quer dizer que você adivinhou o sintoma da pressão alta, né? E é interessante também que quem já tem pressão alta, ele se acostuma, o organismo se acostuma com esses níveis de pressão, de forma que a pessoa pode tolerar até um certo momento sem sintomas. E deixar claro que assim, o organismo se acostuma, mas não é que tá fazendo bem, né? Não, ele tá Exatamente. lá provocando os seus danos Com lá certeza. com o tempo, né? Então a pessoa pode ter uma pressão habitualmente de 17/9, vamos supor que é uma pressão bem elevada e não sentir nada. Ele só vai sentir no dia que chegar em 20, por exemplo, certo?
Só que esses níveis muito altos de pressão, eles podem trazer o dano agudo, como a gente falou, não só o dano a longo prazo, mas um dano naquele momento. Pode ser naquele momento, né? Exatamente. E assim, pensando no todo, a gente pode fazer alguma coisa para cuidar disso? Eu queria que agora a gente elencasse e começasse a pensar o que que os nossos irmãos aí que têm nos assistido, Uhum. pensando aí, né, nesse autocuidado, podem começar a fazer já de imediato, além de procurar uma boa consulta com um bom cardiologista. Vou indicar um Olha bom aí, no muito final, bem. garanto que eu vou. Mas assim, o que que a gente pode fazer para evitar que isso se prolongue ou que, né, isso possa provocar danos maiores, né? O que é a primeira atitude ali que o pessoal deve começar a tomar? O cuidar de toda a saúde orgânica, existe um estilo de vida saudável, certo? Quando nós temos um estilo de vida saudável, a gente está protegendo não só o coração, mas todo o corpo. Está protegendo o rim, está protegendo o cérebro, está protegendo o corpo como um todo. Então, dormir bem é importante, alimentar-se bem é importante, a gente pode discorrer um O, pouco sobre cada um desses eu pontos, queria né? entrar em alguns deles, por exemplo, se alimentar bem. O que é Exatamente. isso, né? Pronto, dormir bem. O que é dormir bem? Seria dormir no mínimo 6 a 8 horas por dia para um adulto, certo? Esse é o tempo ideal de sono que se deve ter. Já é sabido que quando se dorme menos que isso, ou tem uma qualidade de sono prejudicada, o risco cardiovascular é aumentado. Existem, inclusive, algumas doenças do sono, sendo uma das mais conhecidas, se não a mais conhecida, a apneia do sono, que acaba aumentando bastante o risco cardiovascular. Risco de arritmia, risco de infarto, pressão alta, não só noturna durante o sono, mas também diurna, dentre outros. Comer bem, existe uma série de alimentos que são saudáveis. Na verdade, a gente tem que comer diversos alimentos, incluindo as proteínas, reduzir a quantidade de carboidrato, ingerir verduras, frutas, legumes, que são fontes de vitaminas, por exemplo. Uma quantidade adequada de água, por exemplo, no mínimo 2 litros por dia para um adulto, dentre outros, né? Evitar aqueles alimentos que são mais ricos em gorduras, em lipídios, em carboidrato, naqueles que a gente diz que Uma são picanha, calorias livres, né? aquela picanha Aquela, santificada ali, não... exatamente, aquela que já vem benta, né? vem benzida. Já vem benzida ali. Exatamente. Então, tem uma série de alimentos que, costumeiramente, a gente já sabe que podem trazer danos, né? Os fast foods, Os junk processados aí, foods, né? né? Processados, tudo isso pode trazer danos para o organismo. E a gente não está falando aqui apenas de coração, a gente está falando da saúde como um todo. Então, quando eu tenho uma alimentação mais adequada, eu estou protegendo meu coração também. Mas é uma orientação geral. Exercício físico da mesma forma. Então, a prática de exercício é primordial para evitar várias doenças, não só as doenças cardiovasculares, mas também até mesmo doenças neoplásicas, que é uma das principais causas de morte no mundo. E eu acho, rapidão, só pra gente entrar no ponto de exercício físico, né? E aí tu discorre sobre isso, que é o fato que, assim, né? A atividade física, ela também pode fazer mal se você faz de forma errada, né? Exatamente. É importante que se faça tudo em moderação. É bem interessante que esse conceito é válido sempre, viu? É. É como os alimentos. Até mesmo, voltando para o alimento, pergunta, doutor, café pode ou não pode? Pode, numa quantidade adequada, Ovo. né? Ovo, pode sim, numa quantidade adequada. Por exemplo, o ovo é um dos alimentos mais ricos em diversos nutrientes que a gente tem. É um alimento excelente. Mas, por exemplo, para quem tem um colesterol alto, a gente tem que limitar uma certa quantidade de ovo ao longo da semana, já que na gema tem uma quantidade bem significativa dessa A substância. galera Pode brinca aumentar. que ovo e café, né? Matava de manhã, salvava e até ressuscitava de tarde, Já né? pensou? Que todo dia eu fiz uma pesquisa aqui, né? Aham. Mas parece que a história de novo é equilíbrio, né? Mas Exato. Então, continuando no ponto atividade para física, tudo né? é equilíbrio. Atividade física é da mesma forma. Então, a gente recomenda que cada pessoa faça no mínimo 150 minutos de atividade por semana. O que é que quer dizer isso? 30 minutos, 5 vezes na semana, segunda a sexta, ou 50 minutos em dias alternados, segunda, quarta e sexta. Isso é o mínimo só para a gente dizer que você não é sedentário. Quem faz menos que isso ainda é considerado sedentário, pela Organização Mundial de Saúde, a OMS. E aquela atividade que você faz durante o seu trabalho, eu trabalho ali, eu subo escada, eu vou pegar um papel, eu vou pegar uma sacola, não, isso não é contado.
Não atende. Não atende. Esse exercício é contado à parte de suas atividades habituais. A não ser que você trabalhe na roça, caminha assim uns 10 quilômetros, as 10 léguas, né, Antônio? Exato. Aí, Para chegar lá e passe o dia, eu acho que exato. Esse aí está dispensado de atividade a física gente no não dia que precisa trabalhar. mandar ele para academia não, né? Deixa só do fim de semana mesmo. A gente comentou aqui no programa anterior, quando o Dr. Andrei esteve aqui, também sobre justamente isso, né? De que como a gente mudou muito o estilo de vida, né? A gente ficou com tudo mais acessível. Imagina, antigamente você tinha que levantar para trocar de canal, né? É verdade. Hoje você nem levanta para pegar mais o controle, você grita com a Alexa, né? Ela faz lá para você. É verdade. Então, como a gente mudou muito, a gente caminhava longas distâncias, por conta das questões de segurança aqui no Piauí, porque é insalubre caminhar às 3 horas da tarde, né? Com essa temperatura que a gente tem, mudamos bastante o jeito de viver. As atividades profissionais envolviam esforço físico, né? Você, enfim, tinha todo um modelo de vida que trazia isso. E a gente perdeu tudo isso, né? A gente precisa compensar essa inatividade que o carro, né? Carro tinha um câmbio ali, uma direção mecânica pesada, que você tinha que fazer tudo esforço. exigia mais do organismo, né? Muito mais. E da mesma forma a exposição também a alimentos, né? Porque antes você plantava, você colhia, você sabia de onde vinha o alimento. Você não precisava ir ao supermercado procurar um alface hidrópico, pagar R$ 20 por uma folha de alface. É mais caro. Certo? Você plantava, você colhia, você sabia, não tinha agrotóxico. E a gente tinha assim mais segurança. Hoje, por mais que a gente utilize alguns como alguns que são cultivados assim de forma mais saudável, ainda assim tem uma exposição muito maior que antes. Sem contar com outros alimentos, os temperos que nós utilizamos também. Muito sódio, né? As carnes que a gente recebe com muito conservante, né? Acho que a gente não falou do sal, né? Exato. O sal tem um papel nesse negócio Sal também, tem né? sim. O sal é um dos maiores vilões, desde que numa quantidade inadequada, certo? E quando falamos, a quantidade ideal de sal para ingerirmos é até 2 gramas de sódio por dia, que seria 5 gramas de sal por dia, certo? Se você não sabe quanto é isso aí, mais ou menos, né? 1 grama é mais ou menos o bocal de uma caneta Bic. Então, a gente pode ingerir 5 gramas ao longo do dia de sal, certo? 5 bocalzinhos de caneta Bic, digamos assim. Existem alguns envelopinhos de sal que vêm também, que poderia ser utilizado, mas na prática, como o sal é colocado na panela, né? Não é individualmente, também, né? Você perde um pouco desse controle. Mas, de fato, o sal é um dos maiores vilões quando em quantidade elevada. E nós, aqui brasileiros, nós somos uma população que ingere muito sal. De forma até meio cultural, a gente tem uma ingesta muito acima do que é recomendável de forma saudável. Tipo de alimento que a gente come, né? Tanto no alimento quanto pelos condimentos, a forma como nós preparamos o alimento. Assim, e assim, sal me parece que não é só um negócio assim. Sal é esse bicho salgado, né? Porque um dia eu tava olhando o rótulo de uma bebida, de um refrigerante, e aí eu tava olhando a quantidade de sódio que tinha lá. Isso deve ser levado em conta. Também conta, sim. Por exemplo, o pessoal, na Coca-Cola tem sal. Sim, tem sal, sim. É uma quantidade ali pequena, tal, mas já conta no sal diário, né? Mas, além desses, né, essas bebidas, até mesmo alguns alimentos que a gente faz ingestão ao longo do dia, por exemplo, você que gosta de sushi, né? Sempre tá ali com não é meu caso não, tá? Só se for sushi de picanha. Muito bem. O molho shoyu, por exemplo, que é bem utilizado, ele tem bastante sal. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes está ingerindo sem nem saber que tem. Alguns temperos também que já vem preparado de supermercado, não vou falar marcas aqui, né? Para colocar naquele macarrão que eu também não vou falar a marca. Não, aquele, né? aquele macarrão que ninguém sabe. Aquele que prepara em 3 minutos, mas a gente não vai falar o nome aqui. Aquele também tem uma quantidade muito grande de sal. Então, a maioria desses temperos de supermercado que já vem preparado, a quantidade de sal é bem maior do que quando a gente prepara em nosso domicílio. Acho que os alimentos processados em geral, né? A gente vê que tem um peso muito grande do sódio na composição, né? Mesmo quando você diz, doutor, eu só como sardinha. Mas ali tem uma quantidade significativa de sal também, que conserva. Aí você pergunta, você pescou? Você pescou a sardinha? Se você se veio numa lata... Para poder conservar, foi colocado lá uma quantidade extra de sódio para prolongar a vida dos alimentos, né? Pois enfim. E já falando em pescaria, a gente poderia trazer também aqui álcool e fumo para discussão. Verdade. Né? Então, o que se recomenda, se recomenda em relação ao tabagismo é 0.
A nossa tolerância em relação ao zero, tabagismo né? realmente é zero. E isso inclui também as formas mais inovadoras, por exemplo, que a gente já tem vários estudos mostrando a toxicidade, como esses cigarros eletrônicos, O tal do o tal pendrive, do né? Que a galera pendrive que é eletrônico, ou fumando vape, pendrive, né? por exemplo. Eles têm uma quantidade de nicotina que chega a ser muito superior aos cigarros habituais, certo? Ele, diferente do cigarro comum ele tem milhares de substâncias, 4.000, 5.000 substâncias tóxicas, além da nicotina. Mas esse cigarro, ele traz uma quantidade de nicotina que pode ser bem superior e traz também outras substâncias que podem trazer danos tanto pulmonares, alguns até que o cigarro comum não traz, e também danos em termos de doença neoplásica, oncológica. Então, ele de forma alguma deve ser considerado como saudável. Tem até aquelas pessoas que defendem também um estilo de vida mais, digamos assim, natural, né? O cara da erva também é danoso, que aí são os cannabis, né? O uso de derivados da marihuana, Que ele maconha não e vai lhe outros, deixar né? tranquilo, né? Exato. Então, Vai lhe aquilo trazer problema do também, mesmo jeito. também, inclusive, recentemente a gente teve uma publicação, teve apresentações até no Congresso Brasileiro de Cardiologia, mostrando como a maconha é danosa para o organismo. Ela de forma nenhuma é saudável. Então, ela acelera bastante o processo de envelhecimento das artérias coronárias de todo o corpo, aumenta a pressão, aumenta a viscosidade, aumenta a chance de infarto, aumenta a chance de arritmia. Então, de forma alguma, também é natural. O tabagismo reduz a vida útil Exato, indiscutivelmente, né? Para exato. todo lado, né? A Seja. gente, a gente fala disso porque até agora a gente falou, café pode, em É. quantidade moderada. A Tudo gente tinha falou que, moderação, né? exato, a gente falou que o sal pode, em quantidade moderada, tudo pode. O tabagismo não, o tabagismo a tolerância é zero, É realmente. zero, né? O álcool a gente tem sempre essa discussão, né? Que Exato, assim, é importante um cálice de vinho ali, até quem diz que faz bem, né? Que é exato. benéfico. Isso Mas a mesmo. gente também tem uma cultura de consumo de álcool muito exagerada, né? Se a gente parar para ver na sociedade como um todo, né? A gente olha assim que há até uma certa dominância assim de que, olha, quanto mais eu puder beber, vamos em frente, né? Mas o álcool ele traz danos também, né? Exato, não à toa, o alcoolismo é uma doença, certo? Se é uma doença, é um sinal de que isso aí pode lhe trazer danos. Alguns danos físicos e alguns danos também psiquiátricos ou psicológicos, tá certo? Então, o álcool realmente ele pode trazer benefício para a sua saúde. E não é somente o vinho. Na verdade, a orientação é que existe uma ingesta de álcool. É até indicado que se ingira álcool, né? Tem essa ingesta de álcool. Acho que vão Em, cancelar esse podcast. em uma quantidade que equivale a uma taça de vinho para a mulher, duas para o homem, ou uma dose de, sei lá, de cana, de De uísque bebida para a mulher, destilado, né? destilado para a mulher, duas para o homem, uma latinha para a mulher, se for cerveja, duas para o homem. Então, essa é uma quantidade de álcool aproximada nessas quantidades que eu citei, que seria o ideal para os gêneros, sempre o homem tolerando o dobro da mulher. No entanto, quando se ultrapassa essa quantidade diária, isso sim pode ser danoso. E eu faço questão de frisar que também não pode pegar essa quantidade diária e utilizar toda no fim de semana. Não é uma regra, não dá acumular, não é cumulativo Não é não, né? cumulativo. A cada dia é o seu próprio mal. Cada dia, literalmente. Então, de fato, o álcool pode trazer benefício, mas é uma substância que pode trazer bastante malefício. E dentre os malefícios, já citando, é até interessante esse ponto. Por exemplo, quando se trata de pressão alta, o tabagismo ele aumenta a pressão pontualmente, mas logo a pressão retorna ao normal. O etilismo não. Ele aumenta a pressão, ela é sustentada ao longo da semana. Não Então, sabia pelo disso. menos quando a gente fala de pressão alta especificamente, o etilismo pode ser bem mais danoso que o Bem tabagismo, mais danoso, né? certo? Ele, por si só, o álcool, ele pode trazer também uma hiperativação simpática, né? Liberação de adrenalina. Então, o organismo é como se ficasse a semana toda mais eletrizado. Tá certo? Então, É. aumenta, assim, o risco cardiovascular, pode causar dilatação do coração, né? Megalia, insuficiência cardíaca, Aí entre o que outros a gente problemas. sempre vai falar, né? Se você tem uma dificuldade com o tema, principalmente quando a gente fala do álcool, né? Se você tem uma dificuldade com o tema, se você tem ali um problema, realmente abstenha-se, Exato. né? Abstenha-se. E aqueles que podem fazer o consumo, mais uma vez fica na casa da moderação.
Exato. né, da moderação, porque realmente, assim, a gente vê que todo o excesso ali, ele traz os seus males, né? Isso. Então, meu amigo Dr. Antônio Luiz, a gente vai chegando para o fim e, assim, o que a gente percebe é que, principalmente falando dos homens especificamente, né? Esse descuido, né, com a saúde pode trazer aí uma sequência de problemas, como a gente discutiu aqui no podcast anterior, sobre outros problemas. Hoje, especificamente, a gente foi falar do coração, né? Isso. Então, parece que a gente já tem uma população mais propensa, já tem um público masculino como um alvo aí preferencial, né? Embora está Uhum. encurtando a diferença entre homens e Tá mulheres nesse cada vez mais sentido, próximo, não é isso? mas a gente também, a gente falou sobre o que, que a gente pode fazer para prevenir, né? E aí eu acho que deve ficar a indicação, né? De que procure, sim, um cardiologista. Eu disse que indicar um bom, ele está aqui na minha frente, né? É Muito ótimo, bom. tá certo? Além de tu também é meu médico, né? Olha aí. Tem me acompanhado e eu sempre digo isso, que assim, uma consulta rotineira para gente que tem a vida mais acelerada, tem um dia a dia, procure um médico, faça exames regulares, né? É verdade. E observe todo esse panorama de coisas que a gente falou, né? Sobre Uhum. atividade física, alimentação, sono, observar sinais, mas não esperar apenas por eles, não é isso? Exato, exatamente. Viu? Isso que você falou é muito importante, Erasmo. Na verdade, tudo parte do autocuidado. Então, cada um aqui pode identificar em si mesmo algumas alterações, algumas questões que não estão indo bem. Olha como é que está seu peso, olha como é que está seu estilo de vida, olha como é que está sua ingesta alimentar, sua ingesta de água, sua prática de atividade física, seu sono, seu nível de estresse no seu dia a dia. Tudo isso parte de si mesmo, é o autocuidado. Busque também um profissional, não necessariamente um cardiologista, até porque tem que começar logo cedo, pode ser lá do pediatra, posteriormente um clínico, e em algum momento vai ser precisar de um cardiologista, mas previna-se, né? Os exames que a gente lança mão para cada faixa etária, né? Eles são importantes sim para identificar algumas alterações de forma mais precoce, que pode trazer benefício em evitar no longo prazo alguns dos eventos como os que a gente citou aqui. E lembrar sempre que nosso corpo ele é uma bênção, né? O nosso corpo é uma dádiva do Senhor, né? E esse corpo ele tem muitas funções importantes, né? Então, cuidado, até a gente falou aqui da última vez, né? Sobre cuidado, né? Porque para poder levar a mensagem, você não pode matar o cavalo, né? É verdade. Então, você precisa cuidar para que você possa servir mais a sua família, né? Você possa ter um tempo de mais qualidade com seus filhos, com a sua esposa, você possa ter mais disposição, né? Às vezes o cara esquece, né, de que não, se ele faltar ou se ele ficar incapacitado, ele vai trazer todo um problema ali também para sua família, É né? verdade. Alguém que está com a saúde melhor cuidada pode servir mais ao Senhor na sua igreja, na sua comunidade, com as pessoas que o cercam, né? Vai trabalhar melhor, né? E com tudo isso, esse pacote de coisas glorificar a Deus, É né? verdade. Então, ter esse cuidado, não ter esse comportamento autodestrutivo, que a sociedade da gente, até certo ponto, eu vi muita... Eu sou de uma geração que cultuou, né, o modelo workaholic de vida, né? Isso. Eu vim de uma turma que achava lindo contar, e eu fui um desses por muito tempo, achava lindo contar que não dormia, que tomou bastante energético para poder atravessar para outro dia trabalhando, Uhum. que tá muito estressado, que não tem tempo para nada. E a gente foi descobrindo que isso trazia muitos prejuízos. Eu fui testemunha viva de muitos, e mais recente vi muitos amigos infartando, alguns infelizmente vindo a óbito por conta e muitos a maioria, né, por muita negligência, né, com cuidado, com a busca. Então, sempre lembrar que o Senhor nos abençoou com essa bênção que é o corpo, para servirmos a Ele, para glorificarmos o nome dele, né, e preservar esse santuário É do verdade. Espírito Santo. É uma missão nossa, É né, doutor? verdade. Erasmo, você até traz esse tema aqui que é muito importante, né, pra gente. A nossa saúde, a OMS costuma dizer que é um total bem-estar físico, mental e social. E sempre eu faço questão de dizer que também espiritual. E esse é um tema que em outro Sim. podcast talvez a gente até traga aqui, Vamos né, trazer, Erasmo? vamos Vamos trazer. trazer. Mas como a nossa parte espiritual influencia sim nossa parte física. Hoje a gente tem várias doenças que são as chamadas
psicossomáticas, né? Mas o que a gente mais traz nesse momento aqui é como nossa mente, o nosso estilo de vida, o nosso espírito pode se influenciar em nosso corpo. Você falou em algo importantíssimo, como o nosso estilo de vida no trabalho pode influenciar a nossa saúde, como a gente está falando hoje, a saúde do coração. E é sim uma das preocupações grandes que nós temos, até mesmo como profissionais de saúde, até mesmo pela forma como a gente tem de enfrentar. Porque talvez para tratar uma pressão alta, eu lhe dê um comprimido e resolva. Mas para tratar seu estresse no seu trabalho, tratar seu estilo de vida, não seja tão fácil assim, né? Então, parte sim de um autoconhecimento, uma postura mais, talvez até de dentro para fora, do que de uma orientação apenas de um profissional, né? E como cuidar do corpo é importante, como você citou, né? Para os cristãos, eu sempre costumo reforçar que o corpo é o templo e cuidar dele é questão de obediência. Então, se você não cuida, você está pecando. Está em certo? desobediência. Se você não está fazendo atividade física, você não está se alimentando da forma adequada, não está repousando da forma adequada, você está fazendo errado e está pecando nisso, de fato. Viu? Que bom, meu irmão. Acho que foi um bate-papo muito bom, né? Muito obrigado mesmo por ter vindo aqui, arrumado esse tempo nessa agenda. Né? Você aí que nos acompanha aqui pelos canais da IPJ, tanto no YouTube como no Instagram, né? IPJcast, tô certo aí? É IPJcast, então acompanha a gente lá no YouTube, no Instagram. Você que é da nossa igreja, encontrou com o Dr. Luiz Antônio, o Antônio Luiz já marca, eu vou chamar ele de Luiz Antônio 300 vezes e volto com o nome. Vai ficar, viu, Antônio? Procure ele, marque uma consulta, bata um papo. Eu acho super importante a gente dar sequência nisso também, tá? E nos acompanhe por aqui para os próximos episódios. A gente vai continuar trazendo assuntos interessantes e relevantes para vocês. Doutor Antônio, muito obrigado. Fico à disposição de todos, Erasmo. Obrigadão pela oportunidade, meu irmão. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. A bebida vira alimento, né? A gente sempre fala do vinho, né? O vinho, o italiano, por exemplo, a gente percebe isso na vida deles. O vinho, o francês também, é alimento. O vinho não é bebida, faz parte da nutrição do corpo. Tanto que até os anos 50, as crianças tomavam vinho na escola, tá? No intervalo, as crianças tomavam um pouco de vinho. Você vê que negócio, o menino tudo tonto, caminhando pela escola. A aula só tinha até esse momento. É por isso que só tinha gênio nessa escola.